Alô, galera da Mob Geek. Hoje nós vamos ter o prazer de bater um papo com o André Ikeda, o desenvolvedor do aplicativo Buzz. O Buzz é um app de transporte que te diz quando seu ônibus vai chegar. E em 2012, o Buzz foi vencedor do Rio Apps, que é um concurso promovido pela Prefeitura do Rio, desafiando cidadãos a sugerirem ideias de aplicativos que transformem o Rio em uma cidade inteligente. E o André ganhou esse concurso, né? E o Buzz acabou virando uma startup que agora está sendo acelerada pela Papaya Ventures. É uma senhora de uma história com várias etapas aí muito empolgantes que a gente vai ter o André aqui para contar um pouco dessa história para gente. Alô, André, tudo bom? Opa, Luana, tudo bem? Beleza, obrigada aí por topar falar para a galera da Mob Geek. Ah, André, imagina. legal. Conta pra gente um pouco da história do Buzz, da onde que surgiu essa ideia. Bom, o Buzz, eu sempre fui usuário de transporte público, né, de ônibus principalmente, porque do lado da cidade que eu moro não tem metrô, né? Então, desde muito tempo eu já vinha sofrendo, continuo sofrendo ainda um pouco, com os ônibus, na verdade, com a falta de informação acerca dos Uhum. ônibus e de como funciona o transporte público aqui. Né? Eu já cheguei, assim, eu não sei precisar exatamente de quando que veio essa ideia, né? Ou algo semelhante ao que surgiu no Rio Apps. Mas isso já vem de alguns anos, né? Teve uma época que eu imaginei em comprar um celular com GPS, isso acho que da época do N95, Nokia N95, importante Nossa, é falar. antigo, hein? Foi meu primeiro smartphone. Pensei pô, em comprar um smartphone, colar debaixo de um banco mesmo, fazer um programinha e receber o sinal dele, mas obviamente esse jogado no final do dia. Enfim, 10 loucas. Ou até mesmo comprar um Arduino da vida para fazer alguma coisa e colocar dentro de um ônibus. Só que, enfim, obviamente isso não daria muito certo desse jeito guerrilheiro. Né? Uhum. Bom, passou um tempo e tal, né? Eu continuei andando de ônibus, né? O incômodo continuava, né? E até que em 2012 surgiu esse concurso da prefeitura, né, que visava estimular o surgimento de aplicativos que viessem a melhorar ou tentar melhorar a qualidade de vida dos cariocas e dos visitantes da cidade. Quando eu vi esse concurso, eu falei, cara, não posso perder esse concurso. O desenvolvedor na minha cidade, a iniciativa Uhum. fantástica, eu acho que foi a primeira iniciativa do gênero aqui no Brasil, imagino eu. Enfim, eu falei, bom, tem que participar de alguma forma. A minha primeira ideia não foi ideia do ônibus, né? A minha primeira ideia era um aplicativo que, sabendo o tempo de percurso de algumas vias da cidade, né, gerasse algumas estatísticas para poder você, no momento de sair para o seu trabalho ou no momento de sair para a sua faculdade, soubesse quanto tempo você ia levar. Né? Uhum. Comecei a puxar os dados da base do governo, só Sim, que então o governo depois liberou esses dados, né? Só para dar um contexto para o liberando. pessoal, o governo É, liberou uma base de dados chamada Rio Datamine, e lá tinham exa- dados de não só de transporte, né? Mas também de sim, tinham outras informações da dados cidade. de diversos setores. Uhum. E um dos requisitos do concurso era que o seu aplicativo fizesse uso de uma base dessas. Então, Uhum. no primeiro momento, eu escolhi esse tipo de base, só que aí comecei a puxar os dados, né? E quando eu fui começar a fazer análise, eu vi que os dados não estavam, digamos assim, corretos, que eles não mudavam. Hum. Então, bom, eu falei, cara, não dá, o prazo de submissão já vai acabar daqui a uma semana, e agora o que eu faço? Bom, comecei a pensar, até que a gente já tem essa ideia do ônibus, né? Só que o objetivo era localizar os ônibus. Só que, novamente, eu não tinha ainda o acesso ao GPS dos ônibus. Esse tipo de dado o Rio Datamine não fornece. E ainda não fornece. Bom, Uhum. pensei. Bom, já que eu não tenho esses dados e dificilmente eu vou conseguir esses dados, né? Não sei, enfim, com muito esforço eu consiga, talvez. Eu vou tentar uma outra abordagem, vou tentar essa abordagem colaborativa, né, e ver no que dá. Né? Então, a partir desse momento, eu decidi fazer algo em que os próprios usuários, né, os que pegam os ônibus, enfim, pudessem fazer um check-in, uma espécie de check-in, para dizer em qual ônibus eles estão, em qual sentido, né, de qual linha, e aonde estão, né, dado um ponto de referência. Certo. Enfim, e esse foi. Além disso, também
existia uma outra informação que era a lotação, né? Se tinha lugar para sentar, se estava ok, ou se já tinha virado uma latinha de sardinha, né? E, enfim, foi basicamente essa a primeira versão do Buzz, que foi a versão submetida para o concurso, né? E acabou ganhando o primeiro lugar. Fantástico. A gente acompanhou essa história do Buzz, bastante inspiradora, assim, que um concurso que teve muitas entradas, né? Tinham muitas, a competição acirrada, você foi o número um. Foi muito, muito legal ver isso e ver depois essa história de virar uma startup, né? Conta um pouquinho pra Sim. gente como é que foi esse passo, né? De um app que ganhou um concurso e depois como virou uma empresa. Então, isso até tem uma coisa interessante nessa história. Bom, assim que eu lancei o aplicativo, eu falei, bom, eu preciso de gente usando isso para poder existir informações nesse aplicativo. E eu comecei meio que uma tática de guerrilha, assim, para conseguir alguma mídia e as pessoas ficarem sabendo. Então eu mandei um e-mail para um jornalista do Globo, né? Eu falei, olha, fulano de tal, até porque também ele já tinha entrevistado um amigo meu que fez um outro site chamado Carrasco Mamata, Rafael da Reis. Famoso, famoso. É, é, Aí, enfim, ele falou, Tadashi, manda. É que me chamam de Tadashi, né? O meu segundo nome. Manda e-mail pra Uhum. esse cara aí, ver se ele gosta de você e ver se consegue uma matéria. Bom, segui os conselhos dele, mandei o e-mail pro jornalista, agora me foge o nome. E ele acabou curtindo a ideia, né? A editoria dele também gostou. E ele foi até o fundão na FRJ, onde estudo, fazer uma matéria. Bom, beleza, fui lá, levou um fotógrafo, tirou uma fotinha e tal. E eis que umas 3 semanas depois, mais ou menos, começam a me ligar, falar, Tadai, você saiu no jornal, isso aqui, olha isso, que legal e tal. Falei, cara, eu imaginava que fosse uma notinha, alguma coisa pequena, ou até mesmo que só ficasse online num site, mas acabou saindo no Caderno do Rio de domingo, é, e enfim, acho que foi um quarto da página, Olha, falando sobre o aplicativo, uma foto no ponto de ônibus, e, enfim, deu uma boa repercussão, enfim, o que resultou em várias contribuições, né, de usuários. E então também, aumentou, né, o número de pessoas que conheciam o app e começaram a contribuir, foi isso? Assim, começaram a... exatamente, Uhum. foi quando eu olhei assim, caramba, as pessoas estão compartilhando as informações e estão pedindo informações também, achei isso fantástico. Foi a primeira, talvez, validação em termos de, bom, as pessoas de fato precisam dessa informação, é uma informação relevante. Mas Uhum. além disso, o que aconteceu foi que eu recebi um e-mail de uma cara que hoje é o meu sócio. Né? Um cara que já vinha atuando nesse segmento com uma solução similar, só que em vez de aplicativo por SMS, e um grande diferencial é que ele já vinha trabalhando em cima do GPS dos ônibus. Olha, que Né? legal. Então eu falei, cara, isso vai ser uma excelente oportunidade, esse cara já está avançado, ele é engenheiro de transporte também, né? Então já tem um relacionamento nesse mercado, já tem Uhum. conhecimento. Falei, bom, vou aproveitar essa oportunidade, vamos trabalhar junto, vamos ver no que dá. Começamos a trabalhar junto, né? Algumas semanas, passaram-se um mês, 2 meses, até que a gente viu a chamada para a Papaya. Na verdade, Uhum. não só a Papaya, mas tinha a 21212, a Papaya e a Experimental. E só Bom, um contexto, são aceleradoras de startups aqui baseadas no Rio de Janeiro, né? exatamente. E a Papaya é uma aceleradora que estava tendo uma chamada específica para mobile, né? Que era para aplicativos móveis. E Exatamente, você submeteu exatamente. para eles e agora está lá, né? Está na Papaya. Já no final do programa de aceleração. Uhum. Bom, aí a gente resolveu submeter para ver o que dava. Acabou que a gente foi selecionado também. E foi o momento de necessitar formalizar a iniciativa como negócio, né, com o Uhum. CNPJ, enfim. E começamos o programa de aceleração no final de outubro do ano passado, né, e desde então a gente vem trabalhando intensamente. O programa de aceleração vem tirando o nosso couro também, porque exige uma dedicação assim, muito forte, full time. Bom, já estamos lançando agora o aplicativo para a cidade de São Paulo, né?
E no Rio de Janeiro estamos, enfim, em negociações para poder disponibilizar o app com a frota da cidade também. E você já vai ter dados de GPS nesse novo lançamento? Como é que vai ser essa versão Sim, nova? exatamente. Essa versão para São Paulo, a gente tem feito uso de uns dados da SP Trans, né? Mas diferente até de algumas iniciativas que já estão rolando por aí com esses dados, é que a gente tem o nosso próprio algoritmo de predição, né? Nosso próprio algoritmo que diz exatamente o momento que o ônibus vai chegar, né? Uhum. Enfim, levando em consideração o trânsito da cidade, isso é uma coisa interessante também. Com certeza, ainda mais São Paulo. E importante, né? Muito importante saber das condições do trânsito. Bem Verdade. legal. Muito bom, André. E conta um pouquinho pra gente, assim, dessa tua trajetória aí de começar a desenvolver um app, de uma ideia sua, de uma dor que você sentia, né, de estar transitando de ônibus pela cidade, não ter informação. Essas etapas todas, né? Você desenvolveu uma ideia, pegou uma ideia, desenvolveu um app, depois ganhou um concurso, você foi para a aceleradora. Que dica que você daria para um desenvolvedor que está querendo também, buscando desenvolver seu app e transformar numa startup? Uma dica que eu posso dar para quem está começando, né, e mais especificamente para os desenvolvedores, né, bom, é o seguinte, às vezes a gente tem uma ideia mirabolante, tal, acho que é fenomenal, né, e já quer começar a desenvolver. Aí vai perder um tempão desenvolvendo para iPhone, um tempão desenvolvendo para Android, e às vezes isso não é bom, né, e você precisa, antes de botar a mão na massa, se possível, testar ou verificar se sua ideia ela tem valor para alguém, se ela tem alguma utilidade. Né? Então, o que eu recomendo é você fazer algumas espécies de validações. Né? Por exemplo, em vez de investir no desenvolvimento especializado para Android e iPhone, de repente você poderia tentar investir no desenvolvimento de um aplicativo em HTML5, JavaScript, né? Ou Mais seja, de uma forma rápido, que né? você... Mais fácil de botar no ar, talvez, e validar. Exatamente, Uhum, não vai ser a melhor experiência para o usuário, mas não precisa ser no primeiro momento. uhum, Pelo menos você constata se o que você está fazendo alguém quer. Né? Isso foi uma coisa que eu fiz no Buzz. Eu não desenvolvi nativamente, mas eu fiz um web app. Eu nem tinha colocado dentro de um containerzinho para aparecer na App Store, mas eu fiz um web app que as pessoas acessavam pelo browser do celular e faziam uhum. uso do aplicativo lá. Ok, isso foi suficiente para poder ver se eu estava no caminho certo. Né? E depois que a gente começou a investir em algo mais, enfim, mais nativo, entre aspas, porque a gente não chegou no 100% nativo ainda. Né? Então, assim, é possível você verificar se está indo para o caminho certo, economizando tempo, esforço, enfim, e É tentando. Hum. muito interessante esse comentário, assim, porque a gente vê muitos desenvolvedores, de fato, assim, gastando muito tempo desenvolvendo soluções sem antes, né, investir em identificar se aquele problema, né, realmente vale uma solução, né? Então, assim, eu imagino que nesse mundo aí de estar na aceleradora, você deva estar estudando bastante sobre esses modelos de Lean Startups, de Customer Development, do Steve Blank, literaturas, assim, muito interessantes, assim, que mudam muito a nossa cabeça, né, de como desenvolver um produto, né? Esse é o tipo de conhecimento que assim, não se toca nas universidades e você acaba aprendendo mais ou no mercado de trabalho ou batendo a cabeça, enfim. Mas é super importante, porque você vai, enfim, você vai começar um negócio, você vai ficar um bom tempo sem ganhar dinheiro, vai ficar um bom tempo só gastando o seu dinheiro que você economizou. Né? Uhum. Então, se você puder diminuir esse tempo, né, ou diminuir os seus custos, enfim, isso vai ajudar bastante no seu fôlego. Uma ótima dica, essa história aí bastante inspiradora, né, de alguém que passa por tantas etapas, né, importantes e agora terminando um programa de aceleração, né, específico para mobile, único no Brasil, né. Uhum. Fico super grata aí pelo papo e a gente compartilha aí com a comunidade também o site do Buzz. Qual é o site do Buzz, André? Buzz.com.br. Então, entrem lá, testem, usem o Buzz, seja no Rio, São Paulo e em breve em outros lugares, né? Em outras cidades, né, André? Exatamente. Muito bom. Super obrigada, André. Valeu. Nada. Valeu.